Boa tarde a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Com alegria, começamos o programa Vocação Start. Isso mesmo, todos os sábados, às 15h30, nós temos este encontro marcado para falarmos sobre vocação. E hoje vamos falar sobre as vocações nas Sagradas Escrituras. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode enviar no meu Instagram, pessoal, @Padre Edson. E o motivo de falarmos sobre as vocações às Sagradas Escrituras é que neste mês de setembro, aqui no Brasil, nós dedicamos a Palavra de Deus. Então nós vamos investigar a escuta de personagens bíblicos como Abraão, e também falaremos um pouco sobre Paulo no Novo Testamento e como está a nossa capacidade de escutar a Palavra de Deus, de sermos moldados por ela em nossa vocação. Então eu espero que você fique conosco até o final do programa. E não tem como falarmos de vocações nas Sagradas Escrituras sem começarmos com este personagem principal da nossa fé, Abraão. Vou ler com vocês um texto que está em Gênesis capítulo 12. Diz assim sobre a vocação de Abraão. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os homens da terra. Abraão partiu como lhe disse o Senhor, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que nós podemos ressaltar neste texto que nós acabamos de escutar a respeito da vocação de Abraão? Vocação é sempre iniciativa divina. Deus chama, Deus nos chama. Talvez Deus esteja te chamando neste momento, mas vocação é também resposta humana. Então nós estamos diante de dois compromissos. O compromisso de Deus que chama, que diz, vem, mas também o compromisso do homem, que deve responder com a palavra, mas deve responder com a própria vida. O grande exemplo que vimos é Abraão. Então, ele seja também referência para nós, para o nosso sim cotidiano a Deus. Toda pessoa chamada deve pedir a Deus não apenas o que Ele quer a seu respeito, mas também o modo de realizar aquilo que Deus pede. Aqui nós temos um exemplo em Gênesis 17 em relação a Abraão e Sara. Então, o modo divino de realização da promessa de um filho, de uma descendência, era em Sara. Mas olha, aparentemente tudo isso era impossível, e ali entra um modo humano de agir. O modo divino era: Sara teria um filho e vocês precisam confiar. O modo humano foi pedido ali na boca de Sara quando pediu a Abraão para que gerasse uma descendência a partir da escrava Agar. Esse era o modo humano. Nós devemos abrir o nosso coração para compreender verdadeiramente aquilo que Deus de fato quer na nossa ação, aquilo que Deus de fato quer que façamos. Não podemos gerar atropelos, porque a vontade de Deus é que façamos única e verdadeiramente a vontade dele. Devemos nos vincular o nosso coração ao modo divino de agir e não ao modo humano, porque no modo humano sobressaem as nossas vontades, mas o centro deve ser sempre a vontade divina a nosso respeito. O chamado na Bíblia é um tema surpreendente e eu tenho absoluta certeza que você vai ficar maravilhado com o que esse tema pode trazer para a sua vida, para a sua espiritualidade. Eu sou o professor João Cláudio Rufino, doutor na área de teologia. Estou aqui agora nesse programa com você para tratar a respeito desse assunto. Bom, quando nós olhamos de Gênesis ao Apocalipse,
diversos são os textos bíblicos que tratam a respeito desse tema, ou seja, Deus vocacionando alguém, Deus dando para esta pessoa uma missão. E isso é tão presente que diversos biblistas fizeram estudos que demonstraram que existe uma sequência, isso mesmo, uma sequência de todos os textos de chamado que estão presentes na Bíblia. Sim, desde o Antigo até o Novo, ou seja, quando lá no Novo Testamento alguém é chamado por Deus, o mesmo roteiro é utilizado. Isso é fantástico. Mesmo roteiro do Antigo Testamento. Então há um padrão. E existem alguns elementos deste padrão que revelam para nós a teologia do chamado. O primeiro ponto desse padrão narrativo de textos de pessoas vocacionadas é que quem chama, passa. Sim, quem chama vai ao encontro daquele que é chamado. Só que não para por aí. O segundo ponto desse padrão diz respeito ao fato de que quem passa, vê. Ou seja, há uma dinâmica do olhar. O olhar daquele que chama para aquele que é chamado. O terceiro elemento é maravilhoso. É apresentado o nome daquele que vai ser chamado. E aí eu queria dizer para você algo fantástico dentro dessa teologia bíblica. Aquele que é vocacionado, aquele que é chamado, tem o seu nome pronunciado pelo próprio Deus. Mas há algo ainda mais lindo. O texto de chamado vai revelar sempre que este que é chamado está exercendo alguma atividade. Ele está pescando, no caso de Pedro, ou ele está na coletoria de impostos, como é no caso de Levi, Mateus, e assim por diante. E isso é algo fantástico, ou seja, todo aquele que é chamado não está vivendo uma vida de preguiça, num certo comodismo, não tem nada para fazer e por isso Deus o chama. Não, Deus chama aqueles que estão ocupados, que estão fazendo alguma coisa. E aí, é por isso que um outro elemento dos textos bíblicos de chamado é a ordem para que este renuncie a alguma coisa para seguir a sua vocação. Ou seja, todo aquele que é chamado a abrir mão de alguma coisa de valor. E daí, meu irmão e minha irmã, o último elemento que eu quero destacar aqui de outros é que há uma renúncia, um despojamento daquele que é chamado para se colocar no desejo de Deus. E aí, todo chamado vai envolver estes elementos todos. E eu quero te chamar aqui a prestar atenção à voz de Deus para você, a partir desses elementos bíblicos do chamado, discernir a sua vocação, discernir o desejo de Deus para a sua vida. Pense nisso, reze em cima disso, eu tenho certeza que aquilo que você vai assistir aqui no decorrer deste programa vai tocar muito o seu coração. Que Deus te abençoe. Ao longo da nossa história vocacional, passamos também por momentos de prova, por momentos de dificuldades, por momentos de sofrimentos. E não foi diferente na vida de Abraão. Foi-lhe pedido algo que lhe era muito caro, o próprio filho, aquele filho da promessa, o modo divino de realização da promessa. E como que Abraão respondeu? Ele respondeu com plena obediência a Deus. E isso foi levado em consideração. Também nós, nos nossos momentos de dificuldades, nos nossos momentos de sofrimento, devemos permanecer na fidelidade, devemos permanecer no amor, sabendo que aquele que nos chamou, aquele que nos vocacionou, nos manterá de pé. Ele mesmo gerará
a fidelidade à vocação. Por isso devemos pedir não apenas o que Ele quer, mas também o modo de realizar, ainda que seja em meio a sofrimentos. Vimos que no Antigo Testamento, Abraão escutou a voz de Deus e correspondeu. Teve uma iniciativa divina a respeito dele e a resposta humana. Mas agora, e no Novo Testamento? Nós temos uma figura central, Saulo. Saulo escuta uma voz que o chama. Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir da experiência, da escuta daquela voz, que era a voz de Jesus, Saulo tem a sua vida mudada para sempre. Se torna Paulo. Então, de perseguidor aos cristãos, se torna um grande evangelizador. Aquela experiência de escutar a voz que o chamava, o leva à conversão e também a um sim, a uma nova missão. Este episódio da vida de São Paulo mostra para nós o encontro de duas liberdades. A liberdade de Deus que chama e a liberdade do homem que responde. Deus cria espaço de diálogos para com os seus filhos. Nos aguarde, voltamos já já, logo após o intervalo, com uma convidada muito especial. Até já! Estamos de volta, com a graça de Deus, estamos falando neste dia das vocações nas Sagradas Escrituras. No primeiro bloco falávamos de Abraão, aquela capacidade de escutar a voz de Deus. Então vocação é sempre iniciativa de Deus e resposta humana. Também víamos a vocação de São Paulo, que escutou a voz ali naquela experiência da conversão. Ele escutou, deu sim a Deus e caminhou sempre na vontade de Deus. E com muita alegria nós estamos com uma convidada muito especial, minha irmã de comunidade Canção Nova, a Rogerinha, que já tem um tempo de comunidade, e ela vai partilhar um pouquinho com a gente sobre as ressonâncias desses personagens bíblicos que nós mencionamos aqui, tantos outros também, e o impacto desses personagens no nosso sim a Deus. Então eu acolho com muita alegria aqui a Rogerinha. Obrigada, boa tarde, padre, Rogerinha, bem-vinda. Boa tarde, que alegria, né, estrear nesse programa. Coisa boa, né? Coisa boa. Ô Rogerinha, e quanto tempo você tem de comunidade Canção Nova? E aqui se trata de duas vocações, né? A vocação a uma comunidade específica, então ela pertence, ela é missionária da comunidade Canção Nova, mas dentro da comunidade Canção Nova ela vive a vocação matrimonial. Então, Rogerinha, diga para nós, então, quanto tempo tem já de comunidade Canção Nova? Também a sua formação, interessante sabermos. E se tem, assim, alguma palavra bíblica que marcou a sua vocação. Ou a vocação à Canção Nova, ou a vocação matrimonial, aí você fica na sua escolha. É bastante coisa. São 31 anos de Canção Nova, graças a Deus. Antes de entrar na Canção Nova, eu me formei em Engenharia Química. Olha. Então, terminei meus estudos. Isso é interessante, que essa vocação é vocação profissional. Profissional. Também, né? Tantas pessoas Sim. que vivem a sua vocação ali no âmbito profissional também, isso é muito interessante. Deve E ser santificado. E naquela ali, né? vivência de estudo, de grupo de oração, de mergulhar na palavra de Deus, você citou aí São Paulo e outros. Nessa minha caminhada eu fui discernindo que Deus tinha algo mais para mim. Entrei para a comunidade Canção Nova, né? Foi no ano de 1995. Uma coisa que me ajudou muito, padre, foi justamente isso, o estudo bíblico. Eu já fazia estudo bíblico muito antes de entrar para a comunidade Canção Nova. E o padre Jonas, lá no meu discernimento vocacional, assinou lá no meu livrinho, assinou ali, meu Bíblia no meu dia a dia, né? Era a Bíblia, foi escrita para você, né? Sim. E ele incentivou, né, que eu continuasse o estudo bíblico. E o estudo bíblico me fez descobrir também a minha vocação, principalmente num personagem, o profeta Jeremias, né? O profeta chorão. Né? Chorão. Lamentações. Lamentações. Né, e eu me sentia muito indigna, muito pequena, né? Mas nessa pequenez Deus queria me elevar, né? Porque nós somos elevados por Deus, pela graça de Deus.
numa vocação. E dentro, é claro, da comunidade de Canção Nova, depois eu me formei em teologia e também em licenciatura em música, que é dentro do meu ministério. Né? Uma música pautada pela palavra de Deus. Com sempre, certeza, né? Tanto os meus livros quanto as canções, elas são frutos de estudos bíblicos, de momentos que eu tenho com a palavra de Deus. Mas você falou também da minha outra vocação, né? Matrimonial. Matrimonial. Mas, Rogerine, antes, músico também se trata de uma vocação, quando falamos de música, assim, compor brevemente? Eu acho que o músico, ele tem um dom especial, né? Porque nem todo mundo que é vocacionado, vamos dizer assim, a uma comunidade, uma congregação, ele tem o dom de cantar, de compor, de tocar, né? Eu acho que Deus nos dá essa graça justamente para a missão no qual Ele designa a gente. Por exemplo, dentro da comunidade de Canção Nova tem os administradores, como meu esposo, que também é músico. Mas ele tem os dons, ele tem os dois, né? Sim. Aliás, ele tem vários, eu digo para ele. Mas também existem outras pessoas que assumem determinadas funções e para isso Deus capacita. Eu acho que é um dom. Só que é um dom que vem pequenininho, padre, e que a gente vai trabalhando nele. Que é a resposta humana, né? É a resposta humana. Aquilo e que personagem é esse que você disse aí do seu matrimônio, que surgiu o personagem bíblico? Então, depois que eu entrei na comunidade de Canção Nova, né, a gente também faz um processo de discernimento quanto ao nosso estado de vida. E eu lembro, padre, que eu rezava muito com o livro de Tobias. Certo. Com Tobias, com a oração de Tobias e a oração de Sara. Os dois ali vivendo seus dilemas e tudo mais, e clamava a presença de São Rafael. Certo. Todos os dias eu rezava a oração de São Rafael, pedindo que ele me encaminhasse como encaminhou Tobias a Sara, né? Como fez todo o caminho, todo o processo com ela. Interessante, padre, o dia que eu fui me casar, você acredita que, primeiro, era o dia do meu batismo, o padre Jonas que escolheu a data, não fui eu, era o dia do aniversário do meu batismo, e a leitura do dia mesmo era a leitura do livro de Tobias, em que ele se apresentava, o anjo Rafael. Eu sou o Rafael, né, um daqueles que assiste a presença de Deus, justamente essa passagem, para dizer, olha, fui eu que te dei uma mãozinha, né? Eu que te conduzi para aquele que Deus, né, tinha no coração para que fosse seu companheiro de missão, porque o matrimônio dentro da comunidade de Canção Nova, ele vai muito além, né, da formação da família e dos filhos, do sacramento. Ele também é um companheiro de missão, porque ele também faz parte dessa missão, dessa comunidade. Então ele trabalha comigo, ele caminha comigo na minha vocação. Sai em missão junto. Sai em missão, me incentiva, compõe muitas das minhas canções, né? Me ajuda em muitos sentidos como missionário e eu também a ele. Isso é bonito. Tá certo. Ô Rogerinha, mas há algo muito importante aqui no nosso programa, quando falamos de vocação, então tem sempre aqueles que estão no discernimento ainda, na fase de discernimento. Aqui nós tivemos esse enfoque na escuta, né? Abraão escutou, São Paulo, Saulo, o jovem Saulo escutou também a palavra de Deus. Então, que dica assim, você daria com essas ressonâncias bíblicas para aqueles que nos acompanham agora, que estão neste processo inicial, né, do discernimento, da escuta da palavra, mas existem também aqueles que já escutaram, já estão, por exemplo, na vida matrimonial, como você, ou em alguma vocação específica, religiosa. Como que eles podem lidar com essa capacidade de escuta? Eu até escrevi um livro a respeito. Sério? Qual o nome? Ele se chama Aquele que Fala Contigo. E lá eu conto meus segredinhos, né? Como que é o nome do livro? Aquele que Fala Contigo. Tá, vai aparecer aqui. Depois eles colocam, né? Mas é interessante que, primeiro, a palavra de Deus me ajudou muito. Em muitos momentos, parece que salta ali, né? Da Bíblia, de algumas palavras que chamam atenção. Vivas, assim. Vivas, né? Por exemplo, quando eu fui dar o meu sim para a Canção Nova, eu lembro que eu estava vivendo um momento de crise, né, e tal, e eu vinha muito angustiada. Fui para uma capelinha que a gente tinha aqui na antiga rádio rezar, e Deus me deu a palavra lá do livro de Juízes: aquele que for medroso e tímido, volte para casa. Não parece uma palavra vocacional, né? Não parece. Você vai, né? Mas Jesus estava me dizendo naquele momento: vai. Porque se você for medrosa e tímida, é melhor você ir para casa. E realmente eu sempre fui muito medrosa e tímida, embora não pareça muito quando eu estou na televisão e cantando, né? Mas Deus queria me capacitar. Então,
A palavra, para mim, nesse livro eu vou dizendo, ela vai saltando, né? Então ela vai falando comigo. Mas não somente a palavra, né? Deus também se utiliza, por exemplo, de irmãos, né? Atendimentos. Deus vai dizendo também para mim, até mesmo nos sonhos. Nos sonhos? Nos sonhos. O José não sonhava, né? Santa Terezinha também não sonhava, né? E com você é assim, então, a experiência também? Sim, também. Deus te direciona ali no sonho também. Em sonho também. Não somente em um momento de oração, que eu estou na capela, e Deus me dá uma imagem, uma palavra de ciência, de sabedoria. Sabe que isso é um dom também, né, Rogerinha? Porque assim, tem muitas pessoas que nos acompanham, não são todas as pessoas que têm essa graça. Então, se trata de uma graça especial também que Deus te concedeu. Eu acho importante também aquelas pessoas que fazem direção espiritual, né? Eles são direcionados nesse processo de escutar. Então, nesse livro, aquele que fala contigo, eu vou contando, né, os vários momentos em que Deus foi falando concretamente comigo, né? Em sonho, em palavra, em atendimento, em direção. Muitas vezes Deus se utilizava de vários meios. Mas a coisa mais importante se chama discernimento do Espírito. Aquilo que é de Deus, aquilo que é humano e até mesmo aquilo que é diabólico. Aquilo que é do demônio. Aquilo que é do demônio. Porque quando se trata de uma vocação, padre, o demônio, ele não deixa em paz. Porque ele não quer que aconteça. Ele não quer ver a graça de Deus acontecer. Ele não quer ver aquela pessoa se levantando como um profeta, como um pregador, como um homem consagrado, uma mulher consagrada. Então, o discernimento no Espírito Santo é muito importante. Pedir essa graça. Senhor, é a tua voz mesmo? É o Senhor que está falando comigo? Isso vem de Deus, né? Isso, o que causa? Causa paz? Traz alegria, fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito. Se tem o fruto do Espírito, alegria, paz, né? Leveza, né? É um sinal de que é de Deus. Se traz um peso, se traz ali uma angústia, às vezes não é de Deus. Então, tem que alinhar com o dom do Espírito Santo, que é o dom do discernimento. E olha que a Rogerinha viveu o discernimento naquela palavra, né? Que ela leu ali, que ela escutou, que veio. Porque assim, ela poderia ter sido tentada ali pelo teor primeiro da palavra. Eu sou medrosa, casa, eu sou tímida, vambora, não tô, aqui não é meu lugar não. Mas ali você viveu a experiência do discernimento que passou pela oração. Isso com mesmo. certeza, né? Ô Rogerinha, muito obrigado, poderíamos ficar aqui um bom tempo, né, falando sobre isso. Então agora eu peço que você dê as últimas palavras, né, para aqueles que nos acompanham, também dicas, direções, assim, para aqueles que uma coisa que ajuda muito é a leitura espiritual, tanto da palavra como a vida dos santos nos ajudam muito. Mas também ter amigos em Deus. Seja o confessor, seja o diretor espiritual, amigos em Deus, que vão caminhar junto com você nesse discernimento. E podem rezar por você, que podem ser presença na sua vida e que podem interceder pela sua vocação. Isso é muito importante também para quem está num caminho de discernimento. Pessoas maduras na fé, né? Na fé, isso mesmo. E nós temos aqui a Rogerinha, madura na fé, que deu essas direções, que partilhou conosco sobre essa experiência de dar o passo em Deus a partir das Sagradas Escrituras, tanto na vocação missionária, quanto na vocação matrimonial. Muito obrigado por sua presença. Nos encontramos com a graça de Deus no próximo sábado. Deus abençoe você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.